Nós estamos nessa noite em uma reunião de oração e é sobre essa oração que eu quero falar um pouco com você. Eu quero nessa noite, se você estiver ouvindo agora, participando conosco ao vivo, ou na manhã ou na tarde, dependendo da hora que você estiver escutando essa gravação, eu quero deixar aqui uma palavra de encorajamento na sua vida sobre a oração. Quando a gente ouve falar em oração, ou então perguntam pra gente o que significa oração para você, e nós logo pensamos, oração é falar com Deus, oração é conversar com Deus. Mas o que realmente significa a oração na sua vida? O que realmente ela significa para você? Ela faz parte da sua vida? Ou ela é apenas momentos de desespero que você não tem para onde recorrer? Você corre para a oração? Ou a oração é você? A oração no dicionário da Bíblia de Estudos de Aplicação Pessoal diz que a oração é conversar com Deus com a finalidade de louvá-lo, render-lhe graças ou interceder. Sabendo disso, eu quero deixar uma pergunta aqui para você, que você vai responder com você mesmo ou quando eu terminar de falar. Por que devemos ter uma vida de oração? Essa é a pergunta que tenho para você nessa noite. O Hatmania afirma: a oração exercita o espírito, que por sua vez é fortalecido por meio de tal exercício. A negligência na oração seca o homem interior. Nada pode substituí-la, nem mesmo a obra cristã. Muitos estão preocupados com a obra e dedicam pouco tempo à oração. Às vezes a gente pensa que por fazer ou por estar trabalhando na igreja, que aquilo vai nos garantir a sobrevivência. Nós pensamos ser suficiente ser um líder de célula, um líder de setor, um líder de jovens, e dedicamos pouco tempo àquilo que deveria ser essencial na nossa vida. Em Juízes 13 fala sobre o nascimento de Sansão e diz que o anjo do Senhor apareceu para sua mãe, que era estéril. E quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, alguns estudiosos afirmam que quando a Bíblia usa essa expressão, ela está falando que é o próprio Jesus descendo à terra. E podemos ver esses exemplos em várias ocasiões, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão, que era estéril, e fez uma promessa, que através daquele filho que ela ia gerar, Deus daria livramento a Israel contra os filisteus. E aí, no capítulo 15, diz que depois de Sansão ter queimado as plantações de trigo, as vinhas e os olivais dos filisteus, eles se dirigiram aos homens de Judá e pediram para que entregassem Sansão em suas mãos. E assim eles fizeram. Porém, quando Sansão ia... Deus. Abra aí comigo Juízes 15, do 14 ao 19. Vamos ler essa parte quando Sansão foi entregue aos filisteus. Diz assim: quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibras de linho queimadas, e os laços caíram de suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, fiz deles montões. Com uma queixada de jumento, matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e
e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede, para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada Enacoré, e ainda está lá em Leí. A fonte foi chamada Enacoré, que significa a fonte do que clama. Podemos ver nesse texto que Sansão estava em pleno exercício do seu ministério e daquilo que ele foi chamado a fazer, que era livrar Israel das mãos dos filisteus. Porém, ao acabar aquela missão, ele se sentiu cansado, estressado, fadigado e com muita sede a ponto de morrer. Eu te pergunto, como é que você está no seu ministério? Como é que você está na sua vida? Você está cansado? Você está estressado? Você está a ponto de entregar tudo? Eu te convido a fazer o que Sansão fez, a clamar ao Senhor, a reconhecer a importância dele na sua vida, porque há uma fonte que só é liberada quando clamamos. Quando estamos neste lugar de clamor, é que esta fonte é liberada sobre nossas vidas. E ela nos traz renovo, ela nos traz ânimo, ela nos traz de volta a vida. E nos traz totalmente de volta a cumprir plenamente aquilo que Deus nos chamou a fazer. Nós podemos estar fazendo a vontade de Deus, cumprindo nosso chamado, nosso propósito. E mesmo assim, morrer espiritualmente se não reconhecermos a importância da oração em nossas vidas. Observando a vida de Elias, um dos profetas mais famosos de Israel, fez grandes milagres e deixou um sucessor que fez milagres o dobro do que ele fez. Elias era simplesmente demais. Podemos ver que ele se encontrou em várias situações, várias batalhas, e mesmo assim ele se sentia cansado, desamparado, sozinho, a ponto de pedir para morrer. Só que no meio desses milagres de Elias, ressurreição, multiplicação, fogo caindo do céu, eu só consigo enxergar como o maior milagre na vida de Elias a amizade profunda que ele tinha com Deus. Elias era amigo de Deus, tanto que, como comprovar isso? Em 2 Reis 2:11 diz que o Senhor tomou para si. Elias nem sequer viu a morte, porque ele era amigo de Deus. E como podemos ser amigos de Deus se não falamos com Ele? Como posso desenvolver um relacionamento pessoal com alguém se eu não me comunico? Se eu não sei do que Ele gosta, se eu não sei do que Ele se agrada, ou se eu não sei do que eu faço a Ele que desagrada. Eu só posso saber isso com comunicação, com tempos de conversa com Ele. E era isso que Elias mantinha com o Senhor. Eu falei com vocês sobre Sansão, sobre Elias, que são exemplos na minha vida de pessoas que souberam reconhecer a importância da oração. E a gente não podia deixar de falar sobre o maior exemplo de oração que nós temos na Bíblia. O maior homem que viveu em oração nessa terra, simplesmente ele era o Filho de Deus. E ele não fez nada sem a oração. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de oração. Um homem que vivia uma vida voltada à oração. Ele tinha tudo, ele era Deus.
Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse apenas falando. E nós podemos ver em várias circunstâncias Jesus orando. O Evangelho de Lucas está repleto dessas oportunidades que podemos ver Jesus operando milagres, a multidão satisfeita, pessoas indo atrás dele. O que ele fazia? Se retirava para orar. Isso é profundo demais, gente. Nós podemos estar aqui, as pessoas que não estão nos ajudando aqui na live, as pessoas que estão ministrando, e podemos estar numa euforia, gritando, adorando. E o que vamos fazer quando isso aqui acabar? A oração não pode ser apenas um momento. A oração tem que ser nosso estilo de vida. Jesus fala que ele passava as noites em oração. Eu acho mais incrível que isso é contagiante. Eu lembro que há uns 3 anos atrás eu conheci uma galera incrível. Uma galera que montou uma casa de oração em Kansas. E há 3 anos atrás, quando eu conheci eles estavam simplesmente 18 anos em oração, ininterruptamente. É demais isso, gente. Uma casa onde a pessoa ora 24 horas, 7 vezes por semana. A oração naquele lugar não para. E eu fui profundamente confrontado com aquilo. Eu falei: Jesus, eu não sei nem orar direito. Eu me ajoelho diante de ti e com 5 minutos meu joelho está doendo. E eu já quero parar de orar. E às vezes eu pegava, me ajoelhava e orava. E eu falava assim: eu passei meia hora orando. E quando eu olhava no relógio não tinha dado nem 15 minutos de oração. Eu comecei a acompanhar aqueles turnos de oração e a me informar mais sobre isso. E conheci 2 pessoas, na verdade já conhecia 2 pessoas que eu não sabia que acompanhavam, que eu costumo chamar de as super gêmeas, que foram pessoas que me incentivaram muito nesse caminho de oração. A minha esposa está sempre em oração, e essas pessoas foram fundamentais em nossa vida. Eu te pergunto, quem são os seus amigos que te influenciam a viver em oração? Porque as pessoas que andavam com Jesus, eles eram tão influenciados, tão impactados por essa vida de oração que Jesus levava, que eles chegaram a pedir: Mestre, nos ensina a orar. Eu fico pensando: nossa, gente, se os discípulos que andavam com Jesus lhe pediram isso, é porque era algo extraordinário na vida de Jesus, da vida de oração que ele levava. Não era apenas momentos, não era apenas lapsos, sabe? É incrível quando as coisas acontecem na nossa vida que estão dando errado. A primeira coisa que a gente faz é orar. Só que nós esperamos dar errado. Por que não antecipamos isso? Por que não vivemos uma vida de oração? Em 2019 nós passamos por uma dificuldade muito grande em nossa vida pessoal, eu e minha esposa. E eu costumo dizer para todos que sabem dessa história, que a todos que nos acompanham, nossos discípulos e amigos, que o que nos sustentou naquele momento foi a nossa vida de oração. Porque não tínhamos vontade para nada, não queríamos sair de casa, não queríamos levantar a cabeça. E a única coisa que eu sabia fazer era orar ao Senhor. E pedir naquele momento que Ele me ajudasse a passar. Que foi uma perda familiar. E aquilo doeu muito em nossa vida. Mas a oração nos susteve. A oração foi o nosso alicerce. E foi o que nos trouxe de volta. Porque quando clamamos ao Senhor,
nós encontramos essa fonte do que clama. E eu quero deixar essa advertência na sua vida, para que viva esta vida de oração, para que quando chegue o dia mau, você tenha alicerces firmes e profundos, que você saiba que você tem um amigo a quem você pode contar, porque você tem intimidade com ele, você pode falar claramente aquilo que está te incomodando. Porque na minha primeira oração, quando aconteceu isso, foi eu falar para o Senhor: Senhor Jesus, eu aceito a tua vontade, eu sei que ela é plena, mas eu não entendo por que isso aconteceu. E eu pude sentir o consolo do Senhor na minha vida. Eu pude sentir as suas mãos fazendo carinho no meu rosto. Eu pude deitar na minha cama. E uma das noites que eu estava orando, eu adormeci. Eu ouvi claramente um homem cantando. E eu sabia que eu estava dormindo. Eu não conseguia ver ninguém. Eu tentava reconhecer as vozes. Eu tentava lembrar se era a voz do ministro de adoração da nossa igreja. E não era. E naquele momento eu ouvi claramente a voz do Senhor falando comigo. Ele dizia assim: filho, só ouve que é eu que estou cantando para ti. E aquilo foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Reconheça a situação que você está passando e clame ao Senhor. Encontre essa fonte do que clama. Ramat-Lehi na sua vida. Reina Coré. Deus certamente não deixará você morrer.